Qual é, pessoal? Tudo bem com vocês? Então, nessa aula vamos falar sobre MRUV, ou melhor dizendo, movimento retilíneo uniformemente variável. Bom, como esse é um movimento retilíneo, vamos utilizar nosso eixo horizontal para poder analisá-lo. E o que a gente vai ter aqui? A gente tem um corpo que está na posição 0 quando o relógio marcar a posição 0. E aí, ao passar um segundo, esse objeto vai se mover durante a passagem desse um segundo, esse objeto vai estar se movendo e vai se encontrar na posição de 1 metro. E aí, o que vai acontecer? Ele continua se mexendo. Então, quando o relógio marcar 2 segundos, ele vai estar na posição 4. E é daí que vem o termo de variável. Por quê? Porque a posição já não vai mais variar de forma uniforme, ou seja, a cada segundo vou ter percorrido sempre a mesma distância. Nesse caso, a distância que eu percorri no primeiro segundo foi de 1 metro. E a distância que eu percorri durante o segundo é de 3 metros, ou seja, existe uma variação na forma com que eu me locomovo, na minha variação de espaço com relação ao tempo. E aí isso vai acontecer, as distâncias vão ficando cada vez maiores a um certo passo. Então, temos aqui um movimento retilíneo variável. Vamos entender um pouco sobre o que significa a palavra uniforme. Bom, então para melhorar nossa compreensão do que está acontecendo, vamos desenhar um gráfico. E para isso, eu montei aqui uma tabela no canto direito superior a respeito das posições em que o nosso objeto estava em relação ao tempo em que marcava no nosso relógio. E o que eu vou fazer agora é nada mais do que colocar esses pontos no meu gráfico, beleza? Então vamos lá. Então beleza, aqui eu desenhei os pontos, relativos à posição e o instante do meu objeto. Como vocês podem perceber, isso daqui não se trata mais de uma reta. Se você tentar ligar todos os pontos para uma reta, você não vai conseguir. Então vamos fazer ponto a ponto, ou seja, ponto 1 com ponto 2, ponto 2, o segundo com o terceiro e assim por diante. O que a gente vai perceber é que essa reta, esse gráfico vai compor várias retas crescentes. E se a gente forçar um pouco a nossa memória, eu vou até deixar aí no card o vídeo sobre MRU, o que era um gráfico de posição no movimento retilíneo uniforme, O que era um gráfico de posição pelo tempo? Era uma reta. Então aqui eu tenho várias retas. Então em cada espacinho desse aqui, eu poderia dizer que está ocorrendo um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a cada 1 segundo eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, nessa nossa visão. E o que caracterizava o movimento retilíneo uniforme no nosso gráfico? Era a angulação. Ou seja, cada angulação aqui, então aqui é a 2, Aqui é a 1. Cada angulação vai representar uma velocidade. Então, o que está acontecendo no meu movimento retilíneo variável? A minha velocidade está mudando. E o que vai caracterizar a palavra uniformemente? A palavra uniformemente, ela vai diz respeito à forma como essa velocidade vai variar. E o que eu quero que nesse movimento retilíneo uniformemente variável seja uma verdade, é que a forma com que a velocidade varie seja constante, ou seja, a aceleração é constante. Portanto, já caracterizamos tudo a respeito do nosso movimento. Por quê? É um movimento que é retilíneo e que a aceleração é constante. O que significa a aceleração ser constante é que a velocidade vai variar, porque tem aceleração, e que ele vai variar de uma forma uniforme, porque é isso que a gente quer, que o movimento seja uma variação uniforme. Então, pessoal, de forma objetiva, podemos definir o MRUV, ou melhor, o movimento retilíneo uniformemente variável, como aquele movimento que, por ser retilíneo, ocorre numa única direção, por ser uniformemente variável, tem a sua aceleração constante, ou seja, a sua velocidade varia de forma
uniforme. Bom, pessoal, essa é a parte 1 do movimento retilíneo uniformemente variado. E na próxima parte vamos falar sobre as equações desse movimento. Então fique ligado e até a próxima. Valeu!